Então vamos lá, vou explicar esse primeiro exercício sobre árvores de decisão. Então, aqui é mostrado uma estrutura de uma árvore. Essa estrutura, para obter uma estrutura como essa, você precisa ter dados. A esses dados você vai passar para o algoritmo de árvore e ela, na fase de treinamento, ela vai construir essa árvore. Então isso daí que a gente está vendo, essa árvore aqui que nós estamos vendo, ela vem depois do treinamento, tá? E aqui, para entender o que é uma árvore, vou explicar algumas coisas básicas. Essa árvore, ela está de cabeça para baixo, ou seja, esse primeiro quadro que a gente vê aqui em cima é o que a gente chama de raiz, tá? Então vou colocar um nome aqui, ó. Isso aqui é a raiz da árvore, né? Em inglês você vai encontrar material dizendo que é root. Os quadros, esses quadros aqui, onde você não tem mais divisão, né, ó, ele para nesse quadro, né? Então tem uma seta aqui, dessa raiz vem para cá. E esse quadro não tem uma outra divisão, né, como esse. Ó. Esse quadro ele se divide em outros dois. Ó. Essa seta está apontando, dividindo entre esses dois. Quando não existe mais divisão, a gente chama isso de folha. Então, vamos colocar aqui em vermelho. Isso daqui é uma folha. Isso daqui é uma outra folha da árvore. E essa aqui é outra folha. São todos os quadros em que você não tem mais divisão, né? Ela para aqui. Esse outro quadro aqui não é folha. Esse aqui, ó, que eu vou colocar em azul. Esse quadro não é chamado de folha. Isso daqui é um nó. Um nó da árvore. A raiz também é um nó. Por quê? Porque a definição de nó é quando o quadro se divide em outros, né, gera outros quadros, né? Então, esse nó que eu coloquei em azul, ele gera esses dois outros quadros aqui. Então, esse quadro gera esses dois outros quadros, por isso que eu chamo esse quadro de nó. A raiz também tem essa característica, então eu posso chamar também a raiz de nó. É um nó da árvore. Então, com essa explicação, a questão A é respondida. Quantas folhas tem essa árvore? Essa árvore tem 3 folhas. Essa e essa. São 3 folhas. Tá? Qual é a quantidade de dados em cada folha? Bom, então vamos lá. Eu estou tentando resolver os exercícios e explicando a teoria ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Você tem algumas informações que, no decorrer da explicação, né, nós vamos tocar no assunto de cada uma dessas coisas que tem aqui informando. A que tem a ver com o item B é esse parâmetro aqui, ó, sample. Então, sample, tá vendo que todos têm esse sample aqui, né? Toda árvore, todo quadro vai ter esse sample. Vamos marcar aqui, ó. Aqui tem esse sample, está falando 100%. Esse sample aqui, ó, samples 33%, samples 67%, samples 32%, samples 34,8%. Então, esse sample está falando o quanto que tem de dados
naquele quadro. Então, você começa com todos os dados, né, na raiz. Samples vai ser sempre 100%, porque você tem que começar com todos os dados. Todos os dados estão aqui, ó, dentro dessa folha. E aí ele vai fazer uma divisão dos dados, vai separar esses dados segundo um critério, que daqui a pouco eu vou falar aqui, onde que está esse critério. Então ele vai separar os dados. Então ele separou aqui, separou nessa folha, e aqui você nota que samples aqui está 33, então tem 33% dos dados veio para essa folha. E para esse nó veio o restante, ó, 67%. Nota que 33 mais 67 dá os 100%, que são todos os dados. Então todos os dados estão aqui. Aí ele vai separar os dados. Essa separação, daqui a pouco eu explico como que ela funciona. E esse é o grande segredo da árvore, né? Ele cria critérios para você separar os dados. Os dados ficam separados na medida do possível. E aí você consegue, nesse caso aqui, classificar, né, obter resultados através dessa separação. Bom, então qual a quantidade de dados em cada folha? Então, aqui está em porcentagem. Então, nessa folha aqui, vamos chamar ela de folha 1, vamos chamar essa aqui de folha 2 e essa folha 3. Então, nesse item B, eu posso colocar assim, ó, folha 1 tem 33% dos dados, de todos os dados, né, de treinamento, né? Aqui, na folha 2, se a gente olhar para o sample, então folha 2, vou olhar aqui para o sample, tem 32,1%. E no folha 3, na folha 3, tem 34,8%. Se você fizer essa soma, a soma de todas as porcentagens, se você fizer essa soma, ela não vai dar 100%. Então ela vai dar aqui, ó, se eu somar aqui vai dar 9, 3 com 2, aqui 6 com 3 dá 9. Aqui essa soma vai dar 99,9%. Então, pode parecer que esteja errado, né? Porque onde está o 100%? Não perdeu alguma coisa? Perdeu 0,1%? Na verdade é que esses cálculos são feitos de forma aproximada, né? Então pode acontecer isso de não apresentar o 100% e ficar 99,9%, 99,8%, porque essas porcentagens são aproximações, tá? Ele arredonda, está arredondando casas aqui e acaba que isso pode acontecer. Mas essa aqui é a resposta do B. Qual é a folha com grau de pureza maior? Bom, para ver a pureza das folhas, então, como eu havia falado, existe um critério de separação, que eu ainda não falei,
Mas antes, né, você pode olhar para esse Gini. Vou colocar em azul, esse Gini aqui. Então você vê que tem esse parâmetro Gini. Então nota que aqui ele é 0.665, aqui é 0, aqui é 0.496. Então tem esses valores aqui, ó. O Gini, esse Gini mede a pureza ou do nó ou da folha, né? Então, o que significa pureza? A pureza é o seguinte: todos os dados, ó, por exemplo, aqui tem todos os dados possíveis. E aqui, nesse velho, aqui, ó, esse parâmetro velho, está indicando a porcentagem de cada um dos dados. Então, nesse caso aqui, apesar de eu não ter falado que tipo de dado que é esse, de onde é que eu tirei esses dados, mas aqui mostra que são três, você tem três tipos de flor aqui no caso. Tem um valor aqui de 33% para a primeira flor, depois aqui 30,4% para a segunda flor e 36%. Então tem uma mistura, que tá misturado. Você pode ver que está quase praticamente numa proporção de 1/3 para cada flor. O objetivo aqui é você separar pelas folhas os tipos de flor, separar da melhor forma possível. Então, esse Gini, ele está medindo o quanto que está misturado os dados, né? Então, você começa com os dados todos ali misturados, estão todos juntos, né? Então, você pode pensar numa gaveta, onde você tem meia, sei lá, você tem, vamos pensar aqui, bermuda, meia e calça, né? Então, essa gaveta está misturado a meia com a calça e com a meia calça, não sei mais o que eu falei, bermuda, né? Meia calça e bermuda. Então, aqui no caso está todo misturado nesse nó. Depois que é realizado o critério de separação, olha, aqui você pode notar que nesse caso, ó, vai estar 100% vamos dizer que isso aqui são as meias, né? 100% das meias vão estar nessa gaveta, não vai ter nenhuma bermuda e nenhuma calça. Então aqui separou completamente os dados, né? E esse que é o objetivo da árvore, separar o tipo de dado, né, que você quer, no fim das contas, saber, né? Você quer saber qual é o tipo, a classe que pertence àqueles dados. E aqui eu consegui separar 100% das meias, por exemplo, né? Tem 100% de meia, 0% de calça e 0% de bermuda. Então, essa gaveta está completamente separada as meias. E aí você nota que o Gini é uma medida que, se ele for 0, quer dizer que está completamente separado. Se for maior que 0, tem uma mistura. Então está misturado os dados, tá? Então, o Gini é uma medida que o mínimo que ela pode atingir é 0, quer dizer que a mistura não tem nenhum tipo de mistura, está completamente separado. E à medida que vai aumentando esse valor, né, aqui no caso é o lugar onde os dados estão mais misturados, porque esse valor do Gini é 0.665, é o maior valor. Aqui é um valor grande, alto ainda, ó, porque é 0.49. Aqui está baixando, ó, nessa folha já
já tem uma grande separação. E aí você pode notar que isso está sendo refletido aqui. Ó. É 0% de meia, 91,7% de calça e 8% de bermuda aqui. Então tem uma separação grande. E isso é refletido pelo valor, por esse valor Gini, que está abaixando, ó, ele está se aproximando de zero. Aqui mais ainda, ó, aqui o Gini aqui é 0,05, é um valor até menor. E aqui você nota que tem 97% de bermuda e aqui 2% de calça. Né? Então está bem separado. Então quanto mais separados os dados, esse valor Gini é menor. O valor de máxima separação, né, o valor onde você encontra os dados completamente separados, que é esse caso nessa folha, o Gini é 0. Então qual é a folha com grau de pureza maior? De pureza maior é a folha 1. Né? Você pode tanto identificar pelo Gini ou por esses valores aqui, ó, 100%, 0%, 0%. Né? Tenho todas as meias aqui e nenhuma calça, nenhuma bermuda. Então, ou olhar por esse Gini. Então aqui nós explicamos a letra C. Deixa eu ver quanto tempo. Vou quebrar aqui em áudios, em vídeos menores, então daqui a pouco eu explico o resto.